Programa Shekinah, refletindo na palavra. Muito bem, queridos. Nesse quadro hoje, refletindo na palavra, como nós estamos falando sobre o avivamento lá da Rua Azusa, eu não poderia sair dessa temática. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E por fim, Atos 4:31, E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de avivamento, nós vemos pelo menos 6 marcas do verdadeiro avivamento nesses 2 textos aqui que nós lemos. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é avivamento. Segundo o dicionário da língua portuguesa, avivamento vem de avivar, que é o ato de tornar ou tornar-se mais vivo, reanimar, despertar, aumentar, tornar-se mais forte, mais intenso, mais ativo e destacar-se. Avivamento é a ação do Espírito Santo no interior dos crentes que os leva a viver uma vida de santidade, temor e reverência na presença de Deus. Também é uma dinâmica poderosa do Espírito na vida dos crentes para realizar a obra de Deus. Então, como nós já falamos aqui nessa tarde, o objetivo de Deus quando te enche do Espírito Santo não é só a sua edificação, é também que você se torne um evangelista e um missionário para compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. Aliás, o reino de Deus foi o tema central do ministério de Jesus. A palavra reino de Deus e reino dos céus aparece centenas de vezes nos 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse era o objetivo de Jesus, trazer o evangelho do reino de Deus para as outras pessoas. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que o que não é avivamento? Avivamento nem sempre é barulho. Avivamento não é o culto das emoções. Avivamento não é movimento, modismos ou inovações criadas por alguns grupos cristãos. É possível que haja movimento no avivamento. A gente não está dizendo que não pode ter movimento, porque o avivamento implica em um movimento do Espírito para remover o pecado e estabelecer a santidade. Porém, contudo, muitos estão confundindo o movimento humano com o movimento do Espírito. Então, quais seriam as marcas do verdadeiro avivamento? Primeiro, sede pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quando o Espírito enche, nós nos unimos. A harmonia, a unidade. Nós não defendemos uma placa, nós defendemos uma causa, que é a causa de Cristo. Terceiro, o partir do pão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Partir do pão pode ser entendido como 2 coisas. Pode ser entendido como a ceia do Senhor, ou como também o sentar na mesa, porque você só senta na mesa para comer com quem você tem comunhão. Quarto lugar, oração. Não existe avivamento que não tenha oração, irmãos. E não existe oração que não traga avivamento. Uma coisa está conectada com a outra. Quinto lugar, temor. Temor não fala de medo, fala de respeito pela santidade de Deus. Nós passamos a olhar a Ele como nosso Pai, nosso Criador, e reverenciá-lo ao extremo, não apenas no santuário, mas aonde quer que a gente esteja. E por fim, pregação da palavra. Atos 4:31 diz que quando eles oraram, todos foram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar onde ele estava reunido, e sabe o que eles fizeram? Anunciavam com ousadia, irmão Hugo e pastor Mauro, a palavra de Deus. Então, Deus quer trazer um avivamento sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua família e sobre o nosso país. Mas para isso, nós precisamos entender primeiro o que ele é, para quando ele chegar, a gente não confundir com modismo e movimentos aí que muitas vezes não tem nada a ver com o avivamento espiritual. Amém? Esse foi o Refletindo na Palavra. Que Deus abençoe você e faça de você uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo.